E aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje a gente está aqui novamente para dar prosseguimento à nossa história da filosofia, com base na história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. E hoje a gente segue falando de Duns Scotus, né? A gente já fez alguns vídeos falando sobre o pensamento dele, a gente segue agora nessa empreitada, ainda dentro do pensamento metafísico de Duns Scotus. A gente já no último vídeo introduziu o conceito de ente, né, como é que o Scotus entende essa questão do ser, da univocidade e tudo mais, dê uma olhada no último vídeo se você não viu, e hoje a gente vai desenvolver um pouco o que o Scotus diz acerca de um dos primeiros modos pelos quais esse ente unívoco se dá, que é o modo infinito. Né? A gente vai falar hoje sobre o ente infinito, que é justamente Deus. Né? Demonstrações da sua existência, enfim, suas características e assim por diante. Mas antes da gente entrar no conteúdo do vídeo propriamente dito, eu gostaria de lembrá-los de que vocês podem apoiar o canal financeiramente de algumas formas. E quais são essas formas? Bem, primeiramente você pode comprar este livro aqui, ou qualquer outro livro da coleção do Reale, pelos links aí embaixo na descrição. Tá? Se você fizer isso, esse é o mesmo preço para você do que se você comprasse normalmente pela Amazon, mas eu ganho uma comissão em cima do valor. Então, para mim é muito bom, para você não muda nada, todo mundo sai feliz no final. Além disso, você pode fazer uma doação pontual, se você quiser, pelo Pix, né, pela chave Pix que está embaixo, ou pelo botão Valeu que tem aí no YouTube, ou também pelo Super Chat durante alguma live que estiver rolando aqui no canal. Mas a última maneira pela qual você pode me ajudar a manter esse projeto é através do Apoia-se. Para quem não sabe, o Apoia-se é uma plataforma de apoio mensal, na qual você seleciona qualquer valor a partir de R$2, no meu caso, para me doar mensalmente. Né? Mesmo que você só doe R$2 e possa parecer pouco, é muito bom porque eu sei, né, eu tenho a garantia de que no mês seguinte eu vou receber aqueles R$2. Então isso cria uma certa segurança para mim e eu posso me controlar aqui com os gastos do canal, posso me planejar com o meu dinheiro, tá bom? Então, bem, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então, bom, gente, vamos ver o que o Reale tem para dizer para a gente aqui. Sendo privada dos modos concretos de ser, a noção unívoca de ente é definida como diminuta ou imperfeita. Né? Então, de novo, né, no último vídeo, o Scotus encontrou aquele conceito mais fundamental, unívoco, que se predica igualmente de toda a realidade, inclusive de Deus. Né? Esse conceito é o ser, o ente, que está, num primeiro momento, privada. Esse conceito está privado de qualquer modalização, né, de qualquer modo, de qualquer caracterização a mais que o leve-o a ser algo que não simplesmente o ser. E justamente por isso, né, justamente por estar privada desses modos mais concretos, mais específicos, vamos dizer assim, pelos quais o ser se dá no mundo, e essa noção de ser considerada puramente, de maneira unívoca, como ele faz, ela é considerada imperfeita, em alguma medida. Né? E a gente já explorou um pouco das consequências disso no último vídeo, a gente vai seguir falando um pouco mais disso hoje. Né? Inclusive, acho que acredito que no final desse vídeo fique bastante claro, porque talvez fique bastante claro as razões pelas quais ele coloca o conceito de ser como sendo imperfeito nesse sentido. Mas enfim, ele diz aqui que exatamente por ser imperfeita, tal noção não apenas se choca com os modos de ser, aliás, não apenas não se choca com os modos de ser, mas também entende a ele como as suas configurações efetivas. Né? Então, esse conceito de ser puro, justamente por ser simples demais nesse sentido imperfeito, ele tende naturalmente a se modalizar, né? A se expressar de uma determinada forma ou de outra. Né? E quais que são, então, essas primeiras formas pelas quais o ser se dá, né? Pelas quais o ser se manifesta? Ele dirá aqui, né, que, ora, os modos supremos de ser são a finitude e a infinitude, que representam o ente em sua perfeição efetiva. Né? Então o ente, na realidade, ele é dado primeiramente como ente finito e como ente infinito. Né? A gente tem essa primeira dualidade, essa primeira distinção que surge a partir do conceito de ser. Inclusive, justamente a partir dessa dualidade, dessa oposição entre ser finito e ser infinito, que o Scotus consegue concluir, né, no momento em que ele está procurando o conceito unívoco mais fundamental, que o ser é um conceito que pode ser modalmente distinto, tanto da finitude como da infinitude, né, como a gente viu já no último vídeo. Mas então lembrem-se disso, né, ele chega ao conceito de ser justamente por uma distinção modal,
né? Uma distinção modal que justamente separa esses conceitos e mostra que é possível a gente pensar o ser independentemente da finitude e independentemente da finitude. E tendo então alcançado, né, esse conceito unívoco, agora ele está fazendo um movimento contrário, né? Ele está mostrando como que a partir desse conceito unívoco as coisas vão se dando, né? As coisas vão se tornando cada vez mais concretas, cada vez mais modalizadas. E, enfim, a primeira modalização é justamente essa, finitude e infinitude, né? Que, como a gente viu, são dois conceitos que a gente não pode deduzir diretamente do conceito de ser. São acrescentados a ele. Então, portanto, são separáveis. Tais modos, a finitude e a infinitude, determinam a noção unívoca de ente, da mesma forma como a intensidade expressa a luminosidade da luz ou um grau particular de cor concretiza a brancura. Em suma, trata-se da passagem do abstrato para o concreto, do universal para o particular. Então, vejam como que com esse primeiro passo, né, do ser se distinguindo em ser finito e ser infinito, ele está justamente se tornando cada vez mais concreto, né? Mais distinções surgirão, né? O ser finito, por sua vez, mais adiante vai se distinguir nas 10 categorias do ser, né, que ele pega lá do Aristóteles. Mas enfim, vejam como, à medida em que vai avançando esse processo, o ser vai se tornando mais concreto. Inclusive, esse não é um processo que se dá no tempo. Eu estou dizendo um processo aqui no sentido de que, enfim, está sendo essa a nossa ordem de explicação. Né? Mas isso não se dá no tempo. Né? Não existe primeiro o ser puro, e depois ele se distingue, e depois se distingue de novo. Né? Isso não se dá numa sucessão cronológica. Mas enfim, ele, com esse raciocínio, né, nessa nossa ordem de exposição, a gente vai vendo ele justamente passando do mais universal, do mais geral, do mais abstrato, para o mais concreto, o mais particular. E aqui então notem também como ele traz a questão da luminosidade da luz, né, e de um grau particular de cor expressando a brancura, né, e um grau particular de luz expressando a luz total. Esse é justamente o exemplo que ele usou no último vídeo para falar sobre, para exemplificar, né, para dar um exemplo de o que seria uma distinção modal. E aqui ele está justamente enfatizando que essa distinção, novamente, é modal. Ora, está claro que não há necessidade de nenhuma prova da existência do ente finito, porque ele é objeto da experiência imediata e cotidiana. Né? Então, ele fez essa distinção e agora vai falar um pouquinho do ente finito e do ente infinito. Do ente finito, o que ele diz é simplesmente isso que eu disse agora, e todo o resto da explicação do Reale nesse capítulo vai se restringir ao ente infinito, que é Deus. Mas, por enquanto, o ente finito, como eu vinha dizendo antes, ele é justamente, nele se enquadram todas as coisas com as quais nós temos contato no nosso cotidiano, na nossa experiência. Tanto que, como eu disse agora há pouco, o ser finito, depois de modalizar-se como finito, ele vai se modalizar em cada uma das categorias do ser. A substância, a qualidade, a quantidade, que são coisas que nos são dadas pela nossa experiência. São coisas com as quais a gente tem um contato direto, o tempo todo. E então note, uma vez que o ser finito está em todo lugar, tudo isso aqui que tem ao meu redor é ser finito, eu, o celular, o livro, a mesa, etc, etc, não faz sentido a gente buscar uma prova, uma demonstração da existência do ente finito. Isso é evidente. O ente finito está se mostrando a nós o tempo todo. Ele está dado aí na nossa cara. Justamente porque ele é objeto da experiência imediata e cotidiana. No entanto, urge uma demonstração precisa da existência do ente infinito, porque ele não constitui um dado de evidência imediata. Então notem, o ser infinito, ele não se dá na nossa experiência. Se você for olhar em volta, de fato você vai ver que todos os entes que se apresentam a nós são finitos. O ente finito não está em nenhum lugar, pelo menos eu não estou vendo. Não estou vendo esse ente infinito. Então a gente poderia, no primeiro momento, até duvidar da existência dele. Será que existe o ente determinado dessa maneira como infinito? Modalizado de maneira infinita? Será que isso existe de fato? Corresponde a algo na realidade? Enfim, e aí vai ser justamente o que o Scotus vai tentar fazer a partir de agora. Se o conceito de ente infinito não é contraditório em si mesmo, ao contrário, parece que a noção unívoca de ente encontra na infinitude sua realização mais completa, tal conceito expressa
tal conceito representa efetivamente alguma coisa? Em outras palavras, entre os entes existentes, há algum do qual se possa dizer que é verdadeiramente infinito? São esses os termos em que Duns Scotus propõe a questão. Então é bastante legítima essa pergunta, uma vez que a existência dos entes finitos é óbvia, é evidente, resta nos perguntarmos acerca do ente infinito. E notem que ele parte aqui do pressuposto de que o conceito de ente infinito, de que a existência do ente infinito é possível. O conceito de ente infinito não é contraditório em si mesmo. Então, a ideia de ente não contradiz a ideia de infinito. Então, quando esses dois conceitos estão juntos, eles podem expressar uma realidade. Não é como se eu estivesse falando em um círculo e tentasse predicar desse círculo que ele tem 4 lados. Não, o círculo não tem lados. Então, isso não pode expressar nada na realidade. Nada na realidade. É impossível haver um círculo de 4 lados. Agora, um ente infinito? Sim, é possível. A ideia de ente e a ideia de ser infinito não se contradizem, uma à outra. São absolutamente possíveis. Aliás, essa combinação entre esses dois conceitos é absolutamente possível. Mas aí que tá, resta saber então se é real. Não basta se perguntar se é possível, a gente precisa ver se de fato é o caso que há esse ente possível. Aliás, que há esse ente infinito, como algo real e não apenas possível. E aí então ele vai tentar, vai arriscar aqui uma demonstração da existência do ente infinito. E, enfim, antes de entrar na demonstração propriamente dita, o Reale faz uma observação interessante aqui sobre a natureza, sobre o teor dessa demonstração que ele faz. E, tratando-se de questão importantíssima, ele se propõe produzir uma demonstração da existência do ente infinito que seja a mais irrepreensível possível. Ele quer demonstrar que o ente infinito existe de uma maneira que ninguém possa questionar. Todo mundo vai olhar e vai falar, não é, de fato, o ente infinito existe. Ele quer deixar o mínimo possível de margem para que haja questionamento com relação a esse argumento dele. O que significa que a argumentação dever-se afundar em premissas certas e, ao mesmo tempo, necessárias. Com tal objetivo, ele considera insuficientes as provas baseadas em dados empíricos porque são certas, mas não são necessárias. Então vamos lá, ele está procurando por premissas certas e ao mesmo tempo necessárias. Há muitas coisas das quais a gente tem certeza, há muitas coisas que sabemos que são certas, que são corretas, que, enfim, dizem algo de fato sobre a realidade, mas que não são proposições necessárias. Por exemplo, eu posso dizer que eu estou aqui gravando um vídeo. Mas isso, de fato, é certo. Ninguém vai questionar isso. Ninguém em sã consciência vai questionar isso. Questionar o fato de que eu estou aqui diante do meu telefone gravando um vídeo. A gente está certo disso. Todos nós estamos certos disso. Agora, eu poderia não estar. Essa é uma verdade que, apesar de ser certa, apesar de ser correta, apesar de ser de fato uma verdade, esse é o ponto, apesar de ser uma proposição que explica algo verdadeiro, que diz algo verdadeiro, essa proposição não é necessária. O fato de eu estar aqui gravando o vídeo não é algo necessário. Poderia estar no banheiro, eu poderia estar dormindo, que já está ficando tarde, eu poderia estar, sei lá, assistindo a um filme, ouvindo música, enfim, poderia estar fazendo uma série de coisas que não estou fazendo. Mas eu poderia fazer outras coisas que não estar aqui gravando esse vídeo. Então o fato de eu estar aqui gravando este vídeo é um fato contingente, é uma verdade contingente. É fato, estamos certos dessa verdade, mas ela não é necessária. Ela não é de uma realidade tal que ela se imponha necessariamente a ponto de não haver possibilidade de ela não ser desse jeito. Quer dizer, ela não é necessária a ponto de qualquer outra coisa que não seja ela seja impossível. Que a negação dela seja impossível. Enfim, como por exemplo seria, vamos colocar aqui, o fato de que um triângulo tem 3 lados. Quando eu digo que é necessário que um triângulo tenha 3 lados, eu estou dizendo justamente que o contrário é contraditório. Que a ausência dessa afirmação é contraditória. A falsidade dessa afirmação é contraditória. Quer dizer, um triângulo ele tem 3 lados. Mas se eu digo que há um triângulo que não tem 3 lados,
Isso é contraditório. Né? A ideia de triângulo implica que este triângulo tenha 3 lados. Implica uma série de outras coisas também. Né? Esse, inclusive, é um exemplo bastante famoso de uma verdade necessária. Mas, enfim, então onde houver triângulos haverá 3 lados. É isso que importa. E, enfim, isso não pode ser questionado de forma alguma. Né? A gente não pode duvidar disso, a gente não pode dizer que isso poderia ser diferente. Não, isso é desse jeito e ponto. Né? Precisa ser desse jeito, é necessário que seja assim. Pela própria natureza dessa afirmação. Então, ele vai estar procurando, ele vai procurar fazer afirmações baseadas justamente em necessidade. Afirmações necessárias, não apenas corretas, não apenas verdadeiras. De modo que realmente não haja margem alguma para nenhum tipo de questionamento. E aí, com tal objetivo, ele considera insuficientes as provas baseadas em dados empíricos, porque são certas, mas não são necessárias. Então, tudo aquilo que vem da nossa experiência, ou seja, tudo aquilo que é empírico, todas aquelas afirmações empíricas, elas têm esse grau de contingência. Né? Elas poderiam não ser. De novo, eu estou de branco, poderia não estar de branco, poderia estar de amarelo, de azul, de vermelho. Estou aqui no escritório da minha casa, poderia estar na sala, poderia estar na cozinha. Né? Mas, enfim, apesar de eu saber que eu estou de branco, apesar de eu saber que eu estou no escritório, isso não é necessário, poderia ser diferente. E tudo que se nos dá pela experiência é desse jeito. Então ele vai justamente tentar fugir dessas informações que são dadas a posteriori, isto é, justamente a partir da experiência, para buscar uma prova que seja absolutamente bem fundamentada. E que seja, enfim, e cujas conclusões também sejam necessárias. Então é por essa razão, por essa preocupação em fazer uma prova que parta de premissas necessárias, é essa a razão pela qual Scoto não parte da existência efetiva e contingente das coisas, mas sim de sua possibilidade. Ou seja, o fato de que as coisas existem é dado certo, mas não necessário, porque também poderiam não existir. Mas que as coisas podem existir a partir do fato de existirem é necessário. Né? Então, vejam bem. Há muitas provas da existência de Deus, como algumas vias de Tomás de Aquino, que partem justamente do fato de que as coisas existem de uma determinada forma. Né? As coisas existem ordenadas eficientemente uma com relação à outra. Né? A segunda via de Santo Tomás. Né? As coisas existem uma movendo a outra. Primeira via de Santo Tomás. E assim por diante. Então, algumas vias de São Tomás, enfim, outros argumentos também para a existência de Deus, partem justamente de uma maneira determinada de como o mundo funciona. Né? Parte de como as coisas são na realidade sensível, na realidade da experiência. Né? E, beleza, esse tipo de prova parte de premissas certas. Só que aí que tá, as coisas como se configuram atualmente na realidade, poderiam se configurar de outra forma. Né? A ordem da realidade, a ordem do real poderia ser outra. Poderia não ser essa. Então, apesar de todas as coisas da realidade sensível se moverem, de uma mover a outra, de haver séries de causas eficientes ordenadas, etc, etc, apesar de haver ordem no cosmos, a quinta via, né, e assim por diante, poderia não haver. Né? O mundo poderia ser de um jeito diferente. Portanto, que o mundo seja dessa forma, de modo a dar as premissas para essas demonstrações a posteriori da existência de Deus, é contingente, não é necessário. Então o Scotus vai rejeitar esse tipo de prova. Eu não diria rejeitar esse tipo de prova, mas ele vai deixar de lado esse tipo de prova para buscar uma demonstração um pouco mais consistente. De modo que ela persista, mesmo que as coisas não sejam desse jeito como elas são para nós. Então por isso que ele não vai então se fundamentar no fato de as coisas serem de tal modo, mas vai se fundamentar no fato de as coisas poderem ser deste modo como elas são. Né? Não parte da existência efetiva e contingente das coisas, mas sim de sua possibilidade. Né? O fato de as coisas existirem é dado certo, mas não necessário, porque também poderiam não existir.
mas que as coisas podem existir a partir do fato de existirem é necessário. Então vejam bem, a gente está vendo que a realidade se dá dessa forma. A gente pode assumir que ela se dá dessa forma e tirar um monte de conclusões a partir disso, chegar à consequência de que há um motor imóvel, etc, etc. Mas, indo pela via do Duns Scotus, ele vai preferir, diante da constatação de que as coisas são desse jeito, ele vai olhar e falar, ok, se as coisas são desse jeito, é porque elas podem ser desse jeito. De fato, se não pudessem ser desse jeito, não seriam desse jeito. Né? Se elas são desse jeito, é porque existe essa possibilidade, existe a possibilidade delas serem desse jeito. É uma possibilidade que foi atualizada, que foi efetivada. Mas antes de ser efetivada, havia a possibilidade. Né? É possível que as coisas sejam dessa forma, como nós vemos, como são. E essa possibilidade, por sua vez, é necessária. Né? É necessário que seja possível. Né? Tanto que a gente está vendo que isso acontece. Né? Porque, enfim, e aí isso tem a ver com o que ele diz logo em seguida. Né? Se o mundo existe, é absolutamente certo e necessário que ele pode existir. Ainda que desaparecesse, continuaria sendo verdadeiro que o mundo pode existir, visto que já existiu. Então, ainda que todas as coisas se desfizessem, toda essa ordem que a gente constata, a partir da qual a gente constrói argumentos para a existência de Deus, mesmo que ela se esvanecesse completamente, ainda seria possível que ela existisse. A possibilidade ainda existiria justamente porque em algum momento ela já existiu. Então a gente viu que essa configuração de cosmo, ela é realizável. E ele vai partir justamente do fato dela ser realizável, dela ser necessariamente possível, dela não ser necessária, mas ser necessariamente possível para provar a existência de Deus, né, de um ente primeiro. Então, nesse momento, né, fazendo essa série de constatações que eu acabei de delinear aqui, o Scotus conclui, então, a necessidade da possibilidade das coisas serem como são. Ou seja, as coisas não são como são necessariamente, mas de maneira contingente, mas elas necessariamente são de maneira contingente, né? Necessariamente são possíveis. E aí, então, né, pois bem, estabelecida a necessidade dessa possibilidade, Scotus pergunta-se qual é seu fundamento ou causa. Né? O que fundamenta a possibilidade das coisas serem como elas são. Nessa questão, diz o Reale aqui, seu procedimento é o tradicional. O fundamento de tal possibilidade não é o nada, porque o nada não é fundamento ou causa. Também não é construído pelas próprias coisas. É constituído, pelas próprias coisas, porque não é possível que as coisas possam se dar a si mesmas a existência que ainda não têm. Então é necessário pôr a razão de tal possibilidade em um ser diferente do ser produtivo. Então vamos lá, aqui ele acabou de fazer. Ele está procurando o fundamento da possibilidade das coisas serem como elas são. Né? E ele vai elencar uma série de candidatos para serem justamente essa explicação, né? De candidatos a fundamento da possibilidade das coisas serem como elas são. E aí ele vai listar três possibilidades aí de explicação para isso. A primeira seria o nada. A gente pode dizer, nada está fundamentando essa possibilidade. Só que ele vai dizer aqui que essa possibilidade não é o nada. Aliás, o fundamento dessa possibilidade não é o nada. Porque o nada não é fundamento ou causa. O nada, justamente, ele nada é. Ele não pode causar nada. Justamente porque ele não é nada. Ainda mais trazer algo à existência. O nada, que é justamente a falta de existência, como é que ele pode dar existência a alguma coisa? Isso não faz sentido nenhum. Então o nada está descartado aí do rol das explicações. Mas também não é constituído pelas próprias coisas. A gente pode dizer que as coisas como são o fundamento delas mesmas. Elas se fundamentam nelas próprias. Mas isso não é possível, porque não é possível que as coisas possam se dar a si mesmas a existência que ainda não tem. Então, não tem como o cosmo, a possibilidade do cosmo estar fundamentada na própria possibilidade do cosmo, porque não tem como o cosmo dar o ser a si próprio. Como é que o cosmo, que ainda não é, vai dar o ser para que ele passe a ser? Esse ser não pode vir dele mesmo. Tem de vir de algo externo, já antecipando o que ele vai dizer aqui daqui a pouco.
Mas, enfim, algo que não tem o ser não pode dar o ser a si próprio. Isso não faz sentido. Porque se ela deu o ser a si própria, é porque ela já tinha o ser. Né? Já tinha o ser, pelo menos a ponto de poder dar o ser a alguma coisa. Então ela já existia ali. Então, nesse sentido, não o fundamento dessa possibilidade não é nem o nada e nem as próprias coisas. Então, é necessário pôr a razão de tal possibilidade em um ser diferente do ser produtível, ou seja, do ser que vem a ser, né? Do ser que é produzido. Tem que ser algo que por si mesmo não é produzido, que seja distinto das coisas produtíveis. E ele começa a falar um pouco desse ser. Ora, esse ser que transcende a esfera do produtível ou das coisas possíveis, existe e atua ou por si mesmo, ou existe e atua em virtude de outro ser. Então vamos lá. Há esse ser que transcende as coisas possíveis, né? E que justamente é o fundamento de possibilidade delas, né? Das coisas possíveis. E esse ser que fundamenta essa realidade, ou ele existe e atua, né, e atualiza essas possibilidades por si mesmo, ou por uma outra coisa, ou por um outro ser, que o permite fazer isso. No segundo caso, né, de ele depender de um outro ser que o fundamenta, a gente pode repetir a mesma pergunta, porque ele dependeria de outro, sendo por seu turno produtivo. Então vejam bem, se tudo aquilo que é possível está baseado num ente que não é simplesmente possível, mas é necessário, esse próprio ser ele não pode ele não pode dever a existência dele a nenhuma outra coisa. Né? É justamente porque senão ele mesmo seria produtível. Né? Ele mesmo seria algo possível e se enquadraria dentro desse cenário dos seres produtíveis que a gente estabeleceu no começo. Né? Quer dizer, a gente está procurando justamente a causa dos seres possíveis, dos seres produtíveis. Né? Mas se esse ser que sustenta os seres produtíveis, ele mesmo também tem uma sustentação, ele acaba sendo também um ser produtível, né? Um ser possível. E é um ser possível, meramente possível, justamente porque se o fundamento dele estivesse ausente, ele próprio não existiria. Então, ele também se enquadra no âmbito dos entes possíveis. Então, nesse caso, né, a gente poderia ficar se perguntando isso, né? Ah, não, mas qual o fundamento desse ente? Qual é o fundamento desse ente? Qual é o fundamento desse ente? E a gente estaria sempre evitando o problema, né? Os entes estariam sempre sendo jogados. Né? Esses entes que deveriam explicar os entes produtíveis possíveis passariam cada vez mais a ser inclusos nesse grupo do qual eles próprios tentam ser fundamento. Né? Então, no segundo caso, não tem como a gente responder a pergunta. No primeiro caso, no entanto, temos um ente em condições de produzir, mas que não é de modo algum produtivo. Né? Então, no fim das contas, é necessário que a gente tenha um ser anterior ao ser produtível, né, aos seres possíveis, que seja ele próprio não possível, né, não produtível, no sentido de ser o fundamento da possibilidade dos outros. Assim, chegamos ao ente que se busca, porque explica a possibilidade ou produtividade do mundo sem que sua existência, por seu turno, exija ulterior explicação. Né? Então ele é explicação de todo o resto, e ele próprio é inexplicável, né? No sentido de que ele não tem nada anterior a ele que o justifique, né? Que justifique a sua existência. Justamente se tivesse, ele voltaria para o âmbito dos entes produtíveis. Né? Ele seria incluso, absorvido dentro do âmbito dos entes produtíveis, e o fundamento real seria esse outro ente que a gente concebeu como explicação daquele. Desse modo, se as coisas são possíveis, também é possível um ente primeiro. É bastante razoável isso. Mas tal ente é apenas possível ou existe de fato? Ele vai lançar essa pergunta. E ele vai dizer aqui que a resposta é que tal ente primeiro, existe em ato. Não apenas em potência, mas existe em ato. Porque se não existisse, também não seria possível, considerando que nenhum outro estaria em condições de produzi-lo. Então, vejam bem, se a gente está falando de um ente primeiro, se ele não existisse, não haveria nada que fosse capaz de produzi-lo.
né, de fazer com que ele viesse à existência, justamente porque ele é primeiro, não vem nada antes dele, né? E se viesse algo antes dele, ele já não seria mais o primeiro. Então, se é possível que haja um ente primeiro, é necessário que ele exista. Não é simplesmente possível que ele exista. Porque a simples possibilidade dele existir, se fosse de fato só uma possibilidade e não uma necessidade, a gente teria de dizer que tem algo anterior a ele que pode produzi-lo ou pode não produzi-lo. Algo que sustenta a possibilidade da existência dele, mas não faz com que ele exista necessariamente. Teria de ser justamente um ente que viesse antes dele. Mas, ora, se ele é primeiro, não há entes antes dele. Portanto, ele não pode ser meramente possível, ele é necessário. A existência dele é atual, não é simplesmente potencial. Assim, se é possível, o ente primeiro é real. E ele dá um pouco mais de descrição, né, desse ente. Ele se pergunta aqui, né, mas qual é a sua conotação específica? A infinitude. O próprio Scott responde, porque é supremo e ilimitado. Assim, tendo identificado o ente enquanto ente como objeto primeiro do intelecto, Scott descobre que só o ser infinito é o ser no sentido pleno da palavra, porque é fundamento de todos os entes e antes ainda de sua possibilidade. Então é interessante como aqui ele coloca apesar dele ter feito todo aquele esforço para buscar um ente unívoco por detrás, que perpassa todos os entes, todas as coisas reais, todos os conceitos, é interessante notar aqui como ele dá a entender que o ente se realiza de maneira mais perfeita no ente infinito. Parece que o ente infinito é mais de acordo com a própria natureza do que é ser um ente do que o ente finito, por exemplo. Né? Isso me parece uma intuição dele que, pelo menos aqui, não está tão justificada. Né? Mas ele diz aqui, né, que justamente tem a ver com o fato dele ser supremo, dele ser ilimitado e poder ser o fundamento de todas as possibilidades. Né? O ser infinito, só o ser infinito é ser no sentido pleno da palavra, porque é fundamento de todos os entes. Né? Então todos os seres, os entes, dependem dele. Né? Tem a sua existência devido a ele. Então nesse sentido ele é supremo e infinito também. Bom, então essa foi a demonstração dos Scotus do ente infinito. E o Real vai continuar aqui falando agora um pouco sobre a insuficiência do conceito de infinito. Vai tratar um pouco melhor de por que ele seria um conceito imperfeito. Né? Precário, como ele diz aqui também, diminuto. Um conceito que tem a sua pobreza, por assim dizer. Ele diz aqui que o conceito de ente infinito é o mais simples e mais abrangente a que podemos chegar. Enfim, era justamente isso que o Scotus vinha procurando no outro vídeo, né, nas reflexões que a gente estudou no último vídeo. Ele estava procurando exatamente isso, né, esse conceito unívoco que perpassasse toda a realidade, que fosse absolutamente geral e absolutamente simples, de modo a que ele próprio não fosse redutível a outros conceitos. Né, ele próprio não tivesse partes lógicas, por sua vez, mais simples do que ele. Esse era o objetivo dele, né, um conceito mais simples e abrangente ao qual podemos chegar. Mas esse elevadíssimo conceito ao qual o nosso intelecto pode chegar expressa verdadeiramente a riqueza pessoal de Deus a ponto de satisfazer as nossas exigências existenciais e mostrar a inutilidade da teologia e antes dela da revelação? Ele se coloca essa pergunta, né? Quer dizer, a gente concluiu a existência do ente infinito. A existência não só possível, mas a existência efetiva, atual e necessária do ente infinito. Mas ok, que é Deus. Que é Deus. Mas beleza, isso já seria o suficiente para a gente descartar a religião? Para a gente virar para a religião e falar, não, beleza, aqui a gente já chegou a Deus, então pronto, problema resolvido. Já demos conta, como ele diz aqui, de toda a riqueza de Deus. Pronto, já está feito, o caminho até Deus já foi trilhado. É isso? Agora não precisa mais de teologia? Ele se faz essa pergunta, né? E Scott responde com extrema clareza a essa interrogação crucial, afirmando que o conceito de ente infinito, ao qual pode se elevar o intelecto humano, é em si mesmo pobre e insuficiente,
porque não consegue nos introduzir na riqueza misteriosa de Deus. Então esse é o sentido da pobreza desse conceito, né? Ele é tão simples, que ele não diz quase nada, no fim das contas, né? Ele só diz que é, na verdade. É exatamente isso que ele diz. E quando a gente aplica, então, no caso de Deus, fica faltando coisas aí, né? Justamente no sentido de que, enfim, a revelação nos diz várias coisas sobre Deus, né? O próprio Deus diz várias coisas acerca dele mesmo na Escritura, dizendo Deus coisas dele mesmo na própria Escritura, que também prega que façamos coisas, né? Dá um caminho de salvação, né? Todas essas coisas fazem parte de Deus e de sua mensagem, de sua natureza, mas tudo isso não está expresso pelo conceito de ente. Então, quando a gente pega o conceito de ente infinito, como a filosofia o concebe, e compara com Deus da Escritura, a gente vê que tem uma série de coisas das quais o ser infinito não dá conta, né? O conceito de ser infinito não dá conta. E aí ele cita Scotus aqui, né? Deus não é conhecido naturalmente pelo homem peregrino de forma própria e particular, isto é, segundo a razão de tal essência, enquanto esta é em si. E isso pelo fato de que a essência divina não é uma realidade que possa ser compreendida naturalmente pelo homem. Então vejam bem, a filosofia está se movendo no âmbito do nosso conhecimento natural, né, do conhecimento que a gente pode ter das coisas, né, no conhecimento que é acessível à natureza humana. Por isso que é um conhecimento natural. Agora, Deus não é acessível à nossa razão. Então, portanto, é natural que essas coisas todas fiquem de fora. O que a gente consegue ver de Deus, conceber de Deus, aquilo de Deus a que a gente consegue chegar é justamente o fato dele ser um ente infinito. Isso pelo conhecimento natural. Então a gente vê aí claramente um limite entre a filosofia e a teologia, que é algo que ele está tentando delimitar desde o começo. A gente teve um vídeo falando sobre isso. Mas agora, tendo passado por toda essa reflexão, primeiramente acerca da univocidade do ente, agora chegando à questão do ente infinito, a gente consegue ver mais claramente até onde vai a filosofia, até onde vai a teologia, né? Como são âmbitos de fato distintos do nosso conhecimento. Uma vez que a teologia está lidando com todas aquelas complexidades, toda aquela riqueza, como diz o Reale aqui, da qual o conceito de ente infinito não dá conta. É um conceito simples demais para dar conta disso tudo. Mas é até onde a gente consegue chegar com a nossa razão natural. O resto a gente conhece por fé. E assim, Scoto proclama a possibilidade e os limites da filosofia. E afirma o espaço e a necessidade da teologia. Então, mostrando que a filosofia chega até aí, no discurso dela de Deus, a teologia vai justamente tratar dessas outras coisas que ficaram de fora. Qualquer controvérsia entre filósofos e teólogos só pode brotar da falta de consciência desses limites e do seu âmbito de competência. Rigorizar o discurso filosófico e captar seu caráter geral e abstrato significa pôr fim às suas pretensões de exaurir o campo do ser, considerando-se omniabrangente e incompatível com uma forma superior de saber, que vem justamente da fé, que nos dá esse conhecimento de Deus que naturalmente não está acessível a nós. Então notem aqui, diz o Reale que é justamente quando a gente capta, quando a gente entende, quando a gente aceita que a filosofia está sempre tendendo ao mais abstrato, ao mais geral, ao mais simples, que a gente percebe que toda a riqueza que a Escritura traz de Deus, toda a riqueza que Deus diz de si mesmo, não é algo que a nossa razão pode acessar. A gente vê claramente aí onde se colocam os limites. E o desconhecimento desses limites, como ele diz aqui, vai ser justamente o que vai levar os filósofos a começarem a discutir com os teólogos e os teólogos a discutir com os filósofos. Um tentando se meter no campo do outro, gerando controvérsia, gerando condenações, gerando todos esses problemas que estavam acontecendo na Idade Média nesse período. Então, apesar da gente já ter falado sobre a relação entre filosofia e teologia, depois de todo esse percurso dos últimos dois vídeos, deste e do anterior, a gente consegue ver com muito mais clareza as razões pelas quais o Scotus faz essas especulações. A gente consegue ver claramente quais são as consequências disso para esse primeiro problema que ele tenta solucionar, que é a questão da filosofia e da teologia, como elas se distinguem. Então, a filosofia vai tratar de Deus apenas como o ente infinito,
como sendo esse conceito de ente infinito, ao qual a gente chega pela nossa razão a partir do conceito unívoco de ente, e a teologia vai tratar de toda a riqueza, de toda a complexidade que fica fora dessa simplicidade que é a própria da investigação filosófica. Bem, gente, então é isso. Obrigado por terem assistido ao vídeo, eu espero ter ajudado vocês. Novamente, peço desculpas se em algum momento houve alguma confusão, se eu me enrolei um pouquinho. Esse é um tema bastante complicado e um tema do qual nós não temos tantas explicações disponíveis na internet e também até questão de professores mesmo, né? A gente tem pouco contato com pessoas explicando esse tipo de coisa. Então, é um pouco difícil, né? Até certo ponto tende a inventar a roda um pouco na hora de explicar esses assuntos, mas graças a Deus a gente está acompanhado aqui do Reale e do próprio Scotus, que não nos deixam fugir muito da linha de raciocínio que eles estão propondo para a gente. Mas enfim, eu espero muito ter ajudado vocês em alguma coisa. Não esquece de deixar um like, comentar aí embaixo, fazer tudo isso que eu sempre peço para vocês fazerem. Apoiar o canal financeiramente, isso é muito importante. Mas o mais importante é sempre divulgar o vídeo para quem vocês acharem que possa se interessar, de modo que a gente possa divulgar a filosofia cada vez mais. Ainda mais desses autores assim que pouca gente estuda, né? Eu acho que é bastante interessante que muita gente conheça. Tá bom? Valeu, gente. Tchau, tchau.